Boa noite. Hoje eu resolvi ser mais pontual e começar mesmo às 21 horas, para que as pessoas já chegassem e já começassem, a história começasse logo, né? Porque a semana passada era a primeira vez, eu ainda não estava muito adaptada, então eu comecei um pouco antes. Foi muito impressionante o vídeo, o quanto de gente assistiu, o quanto de gente compartilhou. Eu quero agradecer muito a todas as pessoas. Samirinha, oi. Eu quero agradecer muito às pessoas que também compartilharam, que assistiram. Foi muito, muito bom. Foi muito interessante a repercussão. É interessante a internet, né? Eu acho que a gente não tem muita dimensão do que a internet pode fazer. Deus, Juliana, ajuda o meu coração. Boa noite, Edel. Por enquanto eu posso ir cumprimentando as pessoas, falando. A Rebeca agora, dessa vez está aqui, a Márcia. É muito bom ter essas pessoas aqui prestigiando e para poder começar a contar a história. Mais uma vez, eu vou falar um pouco da quinta-feira, que é um dia em que se contam histórias nos grupos sufis. É um dia de recolhimento, uma noite de recolhimento, é uma noite de introspecção, de ouvir a história, de pensar sobre ela. A Rebeca tá e meu Noro também tá. Muito bem, muito obrigada. Ruth, Ana Maria, o povo tá chegando. E Priscila, que tá assistindo lá com os gatos presos, né? Então, mas falando da quinta-feira, a noite é uma noite mágica, é a noite de Muskil-Gushá, é a noite em que nós nos concentramos no coração para que haja sempre uma transformação para melhor, né? E a semana passada eu contei a história que só se conta às quintas-feiras e ela ficou no ar a semana toda. Algumas pessoas me perguntaram, mas nossa, se a história só se conta às quintas-feiras, como que você deixou a história no ar? Mas assim, a história está no livro, você pode ler no dia que você quiser, né? No dia que você abrir o livro, a história está lá, a história está em diversos blogs, né? A história foi contada na quinta-feira e está sendo assistida em outros dias, né? Então, a história de hoje, vocês vão perceber que na semana passada eu disse que ela era a história de Muskil-Gushá e que ela era contada de outras maneiras, de diversas maneiras, algumas até que a gente nem reconhece a história de Muskil-Gushá. Hoje, a história que eu vou contar é a história do alfaiate desatento. É uma história sufi também, uma história de ensinamento. Tem num livro da Regina Machado. Regina Machado é uma contadora de histórias. Ela é maravilhosa, conta muito bem. Ela tem vários livros e ela fala, e ela nesse livro tem a história. O contador de histórias, ele tem a liberdade de contar a história do jeito que ele quiser, colocar elementos, tirar elementos, mas mantendo sempre a estrutura da história. Então vamos lá. Quem chegou, chegou. Quem chegou, ouve. Quem não chegou, ouve mais tarde. Então era assim. Era uma vez um alfaiate viúvo que morava com a sua filhinha. E esse alfaiate, ele era muito, muito, muito pobre. Ele vivia na penúria com a sua filhinha. E a filhinha do alfaiate, que lembra a filhinha daquele lenhador, um dia chegou para o pai e também falou: papai,
eu tô tão cansada de passar fome, como eu queria que tivesse mais comida aqui em casa, papai, é difícil. E o pai, né, sendo pai, ele ficou muito triste com o pedido da filha. E ele falou, minha filha, pode deixar que eu vou ver o que eu posso fazer. No dia seguinte, ele subiu no teto, lá no sótão da casa que eles tinham. Imaginem só, o teto lá, o sótão, estava repleto de objetos. Eram tantas e tantas coisas que ele nem se lembrava de quando ele colocou lá. E ele foi olhando, de repente, ele viu que tinham coisas que podiam ser preciosas, que podiam ser vendidas. E assim ele fez, ele juntou um monte de coisas que ele tinha deixado lá e levou naquele mesmo dia para o mercado. Chegando lá no mercado, ele conseguiu vender tudo por um bom preço. Eram cacarecos que para ele nem tinham utilidade, mas foram vendidos. Daí, ele comprou várias comidas diferentes e pensou, nossa, minha filha vai ficar tão contente. E aí ele estava indo embora, quando ele viu numa tenda um tecido. Gente, mas não era um tecido qualquer, era o tecido. Ele era cheio de linhas, bordado, como se fossem todas as cores do arco-íris. E além do que, tinham fios de prata, fios de ouro, e um padrão. Era tão lindo, que ele não teve dúvida. Pegou todo o dinheiro que ele tinha, que tinha sobrado, e comprou um bom pedaço daquele tecido maravilhoso. Chegou em casa, a filha ficou muito feliz, e eles fizeram um lauto jantar, comeram muito felizes. E ele, antes de dormir mesmo, ele foi pro ateliê dele lá, um lugar de costurar, e abriu o tecido. E ele viu que do tecido saiu um manto. E no dia seguinte, bem cedo, ele já pegou e já foi e cortou aquele manto no tecido e costurou o manto. Gente, eu posso dizer, nunca ninguém viu um manto tão maravilhoso quanto aquele. E ele pôs o manto, vestiu e saiu para passear pelas ruas da cidade onde ele morava. E todo mundo ficou encantado com aquele manto e chegavam e perguntavam, onde você comprou esse manto? Foi em Paris? Foi em Milão? E ele dizia, não, fui eu quem fez este manto. Daí, as pessoas queriam um manto igual àquele e começou a chover encomendas, e ele fez mantos e mantos e mantos e mantos e mantos. Ele ficou rico. Mas, aí eu vou contar uma coisa para vocês. Ele era um homem que não prestava atenção a certas coisas. E o que acontecia? Ele punha o manto, ele dormia com o manto, ele andava com o manto, ele cozinhava com o manto, ele ia para o jardim, mexer no jardim com o manto. E o tempo foi passando, e o manto foi ficando sujo, foi ficando velho, foi perdendo brilho, foi ficando muito feio. E as pessoas começaram a achar que aquele homem maltrapilho não podia ser um bom alfaiate. E o que aconteceu? Ele ficou pobre de novo. Pobre. Ele ficou triste. Aí um dia ele resolveu tirar o manto e olhar. Ele pôs o manto lá e sabe, tinha uma parte do tecido que conservava todo o brilho das cores do arco-íris, dos fios de prata, dos fios de ouro. E o que ele fez? Ele resolveu costurar um casaco. E assim ele fez. Pensou, foi lá, costurou. Ele era um exímio alfaiate. E saiu um casaco. Um casaco maravilhoso. Um casaco que chamava atenção à distância. E de novo se repetiu. As pessoas viam o casaco e falavam, de onde você trouxe esse casaco? Foi de Nova York? Foi de Veneza?
E ele dizia, não, fui eu quem fez o casaco. E as pessoas todas queriam um casaco igual aquele. Óbvio, eu quero um casaco, eu quero um casaco, eu quero um casaco. E nas altas rodas era o chique, era ter um casaco. E assim foi. Ele vendeu, fez tanto casaco, tanto casaco, tanto casaco. Adivinha, ficou rico de novo, muito rico. Mas o problema é que ele continuava a ser um homem que não prestava atenção a certas coisas. E com aquele casaco, ele passava tempos e tempos e tempos para lá e para cá. E o casaco foi devagar, ficando sujo, perdendo brilho, até que ficou velho. E assim como da primeira vez, ninguém mais quis encomendas. E ele foi empobrecendo, ficou pobrinho. Daí, ele não entendia muito bem o que acontecia, sabe? Ele falava, nossa, eu devo ter algum problema muito sério, né? Mas ele não se dava conta. Aí ele pegou o casaco, foi lá olhar o casaco e ainda tinha no casaco uma parte do tecido preservado. E ele resolveu fazer um colete. E fez um colete. E foi a mesma coisa. Que colete maravilhoso, que colete, quero colete, quero colete, quero colete. A febre dos coletes se espalhou pela cidade e todo mundo tinha seu colete e ele ficou rico. Mas vocês acham que ele mudou? Não. Ele continuava a não prestar atenção em certas coisas e novamente se repetiu dele usar para lá, para cá, para lá. O colete ficou velho e ele empobreceu de novo. Aí a gente pensa, né? Acabou. Mas não. Ele era esperto. Aí ele foi lá, olhou o colete, olhou e tinha uma partezinha. Deu para ele fazer o quê? Uma gravata borboleta. E foi assim que ele fez a gravata borboleta maravilhosa. E todo mundo que via a gravata nem prestava atenção no resto, porque a gravata era demais, era brilhante, era maravilhosa. Quero gravata. E assim ele de novo fez tantas coisas que ficou rico. Agora a gente vai pensar assim, não, agora o nosso alfaiate aprendeu. Ele aprendeu a lição. Só que não, ele não aprendeu a lição. E o que aconteceu? Ele ficou com a gravata para lá, gravata para cá, gravata para lá. A gravata também ficou fosca e acabou o brilho e ninguém mais quis gravata e ele empobreceu. Daí, a gente acha que, né, a história tá acabando, calma. Mas a gente acha que ele entendeu. Não entendeu. Mas ele foi lá, pegou a gravata, olhou e bem no centro ainda tinha uma coisa que brilhava. Ele pegou aquilo e fez um botão grande assim que ele colocava nas roupas e era como uma joia aquele botão e era uma coisa inovadora, nunca ninguém tinha visto, compunha o visual e aí foi também, todo mundo queria botão e ele enriqueceu de novo. Só que, como vocês podem imaginar, como somos nós, os humanos, ele continua igualzinho, não prestava atenção a certas coisas. E daí, o botão foi indo, perdeu o brilho. E ele empobreceu. Mas eu garanto para vocês que quando ele olhou no botão, lá no mínimo, ainda tinha um brilho das cores do arco-íris, dos fios de prata, dos fios de ouro, e ele ficou pensando no que ele poderia fazer. E essa é a pergunta que a história deixa com vocês. O que vocês fariam? Podem responder aí com esse restinho de brilho que sobrou no botão. O que vocês fariam? Essa também é uma história para ser contada e que é contada de diversas maneiras e é uma história para nos ensinar alguma coisa muito profunda. Que cada um pense no que faria
com um restinho de brilho do botão. Para terminar hoje, eu vou agradecer a todos que estiveram aqui, os que ainda vão chegar, que vão ver, e eu vou obedecer à editora do livro que a gente publicou e fazer uma propaganda do livro, que é o livro da Princesa dos Sete Vestidos. É um livro muito bonito, porque foi ilustrado por uma pessoa gloriosa chamada Rebeca Simone. Eu escrevi a história. O livro já tem uma história, era assim, eu tinha um grupo de mulheres em Taubaté, e esse grupo de mulheres, eu ia a cada 15 dias, eu contava uma história, e a história tinha um tema especial. E eu tinha um dia que contar uma história de um tema. Eu tinha um tema, mas eu não tinha história. E assim, né, procura, porque a gente estuda e procura. Eu procurei muito e não achei história. O que eu resolvi? Vou inventar uma história. Cheguei lá e contei a Princesa dos Sete Vestidos. Juro que elas acharam que era uma história qualquer. Não, fui eu que inventei. E aí a história se perdeu. Passaram-se muitos e muitos anos. Eu pedi para a Adriana se ela tinha a história escrita e não tinha. Aí o que eu fiz? Eu resolvi escrever a história de novo. E eu escrevi vários textos até que eu acho que chegou na história que era aquela história. E a Rebeca... generosamente ela fez um trabalho assim maravilhoso de ilustração, e aí agora é um livro que, para quem brincou de bonequinha, tem uma bonequinha aqui assim que você tira e tem um armarinho no final e você tem os vestidinhos. Então, Lisandra, feita a propaganda, eu quero mais uma vez agradecer a todos e agradecer o maior contador de histórias, aquele que criou todas as histórias. Um dia eu vou contar para vocês uma história da Clarissa Píncola, que ela fala disso, da criação das histórias, que é uma história linda, que fala que houve alguém que criou todas as histórias, tá? Boa noite, muito obrigada. Boa noite, mágica de Muskil Guxá, que ele dissipe todas as nossas dificuldades. Ju, querida, beijo. Lucas, Marilena, Edel, Ana Maria, todos os que estão aqui, Rebeca, Ivan, agradeço a todos, Samira, Priscila e a todos os que virão, que essa história se espalhe e que faça muita, muita diferença. Ninguém quis me responder o que faria com o pontinho de luz, mas a Samira falou que vai pensar e eu quero que todos vocês pensem no que vocês fariam, tá? Boa noite, Elisa. Uma boa noite a todos. Que a história se dissemine. Namastê, gratidão, beijo a todos.